Prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Você que está em casa, que acabou de ter filho, ou que já teve vários, que está grávida, primeira coisa que pensa, e agora, né? Principalmente depois que nasce, que às vezes ali durante a gestação vai passando, tem um enjoo, isso e aquilo, já dá uma balada na vida sexual, né? Tem mulheres que ficam extremamente taradas, mas tem outras que perdem totalmente o apetite sexual. E depois que esse bebê nasce? Aquela história, nasce uma mãe também, né? E aí como é que faz para poder se dedicar ao bebê, que é um serzinho dependente, que exige cuidado o tempo inteiro? Como é que você cuida de você? Como é que você cuida da sua relação? Não se desespere. Eu sei que você deve estar aí, socorro! Pois é. Quem faz opção por ser mãe passa por isso mesmo, não tem como escapar. Isso quando não tem uma depressão pós-parto no meio do caminho, né? Mas não fique desesperada, porque eu trouxe aqui uma super convidada, que ela faz um trabalho belíssimo com mães, tanto durante a gestação e no pós-parto, principalmente, o acompanhamento é integral coach. Iranise Pedro, minha convidada. Ira, muito obrigada pela sua presença. Mas é um prazer estar aqui. Ira, eu quero que você conte, porque acho que o pessoal lá em casa está super curioso, né? Como é que é esse trabalho de integral coach? Como é que você trabalha com as mães enlouquecidas? Como é que você faz? Conta um pouquinho o que é o coach, o que é esse seu trabalho. Então, o Integral Coach é um tipo de coach, né? Como na psicoterapia tem várias linhas, no coaching também tem várias linhas. Então, o Integral Coach trabalha, primeiro, estabelecendo uma questão específica. Então, o que você quer conseguir na sua vida que está difícil nesse momento? Não só para as mães, né? Com executivos, com todo tipo de público. Então, o primeiro passo é esse, estabelecer uma questão bem definida. O que você quer trabalhar especificamente? Então, esse é o primeiro passo. E aí, tem duas coisas concomitantes, né? Você primeiro aumenta a sua consciência sobre a forma como você funciona hoje, que está te atrapalhando a conseguir aquilo que você quer. Não está te permitindo conseguir aquilo que você quer. Então, eu costumo dizer que você tira que está aqui atrás te dirigindo e você não tem consciência e coloca aqui. E aí você pode olhar para aquilo, para o jeito que você está agindo e escolher, né? E ao mesmo tempo você começa a desenvolver um novo jeito, e aí com práticas, com exercícios muito simples. Tem assim uns exercícios. Tem uns exercícios, tem umas práticas. Eu já gostei desse, você falou de tirar daqui o que te dirige e colocar, achei fantástico isso. Você poder olhar, né, de fato. Porque quando você consegue olhar, você consegue escolher. Então aumenta a sua liberdade mesmo de escolha. Não é que você vai deixar de ser quem você é. Então a gente inclui aquilo inclui e honra aquilo que te trouxe até aqui, mas a gente, quando tem consciência do porquê e do como é que a gente está agindo, a gente pode escolher um novo jeito, né? Escolher agir de uma nova maneira, de uma outra maneira que te permita conseguir aquilo que você está querendo. É uma questão de escolha. Quando você enxerga, né? É uma questão de escolha, porém tem esse outro lado do coaching, que são as práticas, que vão te ajudar, eu costumo dizer, a muscular, a criar novos músculos, né? Novas competências que vão te ajudar a conseguir aquilo que você quer. Fantástico. Ao final do coaching, você desenvolveu uma nova maneira de lidar com aquilo. Interessante. Mas aí, especificamente, como é que você foi, essa história de trabalhar com... que aí você pegou um público específico, né? Então, mães, como é que você foi parar, foi escolher este público? Conta um pouquinho aí. Eu venho do mundo corporativo, né? E aí eu engravidei, já fazia coaching antes, e comecei, né, e tive a Clara e passei por todas essas mudanças e... Você sentiu na pele. Exatamente. Como é que fica a vida quando engravida e depois que o bebê nasce? Eu tive que reinventar tudo, porque é isso mesmo, né? Se recriar, se reinventar, como você falou, nasce uma mãe junto com o bebê. Nasce um casal novo, né? Nasce uma família junto com o bebê. E aí você utilizou a prática que você já tinha com coaching. E aí você... A mesma metodologia. Eu uso a mesma metodologia.
Eu também tenho clientes do mundo corporativo ainda, mas as mães começaram a me procurar, claro, né? Porque... Uma identificação, né? Opa, ela é mãe, ela sabe na pele o que é isso. E você começa a ter uma outra rede de relações, né? E aí as mães vão... E a gente precisa mesmo de ajuda, a gente esquece. Precisa, né? Precisa. E coisas muito simples e pequenas podem fazer uma grande diferença nesse momento. Então, a partir da sua experiência, bacana isso, né? Quando a pessoa aproveita ali um momento de desespero e cria uma solução e ainda para ajudar as outras pessoas, né? As outras mulheres, porque realmente é desesperador. É um momento de muito aprendizado também, né? Depende de como você olha para a maternidade, porque de fato você se redescobre como pessoa, como mulher, como mãe. Isso é muito bonito também, né? Abre uma possibilidade de desenvolvimento, né? Um filho te desenvolve em muitas direções diferentes, né? Espiritualmente, eu costumo dizer que a sua vida ganha um novo sentido e você começa a questionar muitas coisas, né? Muitas coisas começam a ficar mais claras para você. O que realmente é importante nesse momento? É uma pergunta que... Então, somaticamente, quantas coisas eu aprendi sobre o meu corpo? Né? Eu tenho um background de psicoterapia corporal. Mas quantas coisas novas eu descobri sobre o meu próprio corpo, sobre como eu funciono, sobre o que é bom para mim, sobre o que funciona, o que não funciona, o que me ajuda, o que não, e partes novas do meu corpo. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer, né? E acontece mesmo, porque é uma mudança muito... Você descobre, inclusive, que tem algumas partes, né, que você nunca percebeu que existiam, estavam ali. Eu vou falar um pouco mais disso, né? Sexualmente também é uma redescoberta, né? Então, emocionalmente, quanto me exige, quanto mais compaixão com os outros comigo, quanto mais generosidade, quanto mais você se esticar em todas as direções, né? Um dia eu estava com a Clara no colo, eu estava conversando com uma amiga e falei, gente, eu nunca imaginei que eu podia fazer tantas coisas com uma mão, só, puxa vida, caramba! Você vai ver quando o segundo nascer, as habilidades que você descobre, está segurando um aqui, o outro ali, com o pé ali, a mãe polvo, né? Cheia de tentáculos. Em todos os sentidos. Então uma possibilidade de se desenvolver, né? E o seu amor mesmo, quando você descobre, você fala, nossa, eu não sabia o que era amar antes disso, né? Então, acho que é muito rico, é muito difícil, é verdade. As mulheres que te procuram, elas têm uma demanda específica, tem assim, uma repetição, são mães que querem voltar para o trabalho, são mães que estão enlouquecidas mesmo com a maternidade, são mães que se afastaram totalmente do parceiro, que se perderam ali na maternidade e não conseguem fazer essa divisão, ou somar tudo isso, né? Enfim, tem assim uma demanda específica dessas mães? Tem algo que você percebe que é uma repetição? Não, é muito rico, né? Então é um universo muito rico, então, são muitas questões diferentes. Então, desde se reaproximar do parceiro até voltar para o trabalho, sair do trabalho, encontrar uma nova opção, ficar bem onde está, naquele trabalho. Mas assim, acho que o que tem em comum toda mãe é meio malabarista, né? Falar como é que eu consigo equilibrar todas essas bolinhas no ar sem deixar elas caírem. Então, acho que dentro desse universo da mãe malabarista cabem diversas questões. Eu não vejo uma repetição pontual específico. Deixa eu ver alguma coisa, uma linha que... Eu acho que a reconexão com elas é o primeiro passo. Se eu pudesse falar que tem alguma linha mestra que alinhava todas as questões. Como é que se faz isso? Nesse momento que você está tão entregue àquele ser, né? Que é um bebezinho, ele necessita, né, de cuidar, uma coisa que não tem como você mudar na natureza, né? E como é que você se reconecta se neste momento você está tão doadora, né? Você
Você está doando tanto, ainda tem o marido te cobrando, né? Que você não dá atenção, A família. a família. A sogra, pode falar, sogra! Né? E assim, a casa, né? Tudo, né? Você tem que administrar a casa, funcionário, as compras, né? Enfim. Muita bolinha, e a né? mulher tem uma coisa do controle, né, cara? Entre nós, a mulher tem essa coisa de ser controladora. E muitas vezes nem permite que o parceiro participe, né? Por, enfim, esse aspecto. Como é que você trabalha isso, Ida? Com essas mães que se perdem, inclusive na sexualidade, no relacionamento com o parceiro? Eu costumo dizer que o Integral Coaching tem uma peculiaridade. Eu vou olhar para cada mulher e vou tentar ajudar cada mulher a encontrar que equação funciona para ela e para aquela família. Então, é um respeito muito grande à singularidade de cada uma. Mais do que um olhar de fora, tem um olhar do lado, assim, como se eu pudesse olhar através dos olhos dela e pudesse usar uma linguagem e práticas e coisas que se encaixem e que façam sentido para aquela mulher, para aquela família. Então, antes de mais nada, não tem uma fórmula. Porém, tem algumas coisas, né, que eu posso dizer que eu já usei, né? Então, essa reconexão com elas, acho que passa muito por identificar a cada momento o que você precisa, o que está acontecendo com você, identificar, aceitar, né? Porque a gente tem muitas mulheres têm a síndrome da Mulher Maravilha, Não a gente dá sabe para disso. fazer tudo, né? Então, aceitar aquilo que você está sentindo, que às vezes é muito difícil, né? Aceitar aquilo que você está precisando, aprender a pedir, né? E aprender a ficar com aquele desconforto, né? Aprender a respirar, parar para respirar, parar para voltar para dentro. Eu sei que às vezes a gente fala impossível, né? No meio desse caos, mas no meio desse caos dá para encontrar esse lugar dentro de você que não é arrebatado pelo caos, sabe? É uma questão de aprender a fazer isso. No meio de toda essa confusão existe um lugar de paz, né? Que a gente vai construindo, na verdade que a gente vai reconstruindo o caminho para chegar nesse lugar. Você tem assim um exemplo específico? Alguém que você tenha trabalhado, enfim, como é que funciona? São sessões, você marca, você vai até a casa da pessoa, como é que é a logística do trabalho? São sessões que duram 1 hora e elas podem ser presenciais ou elas podem ser por Skype também. Que bacana. Né? Porque para algumas mulheres isso faz bastante diferença, né? Sim, nesse momento. Nesse momento. Então é bem flexível, eu posso ir até a casa da pessoa ou às vezes eu atendo num café, se for confortável para a pessoa. Um café que tem perto de onde eu estou e tem funcionado bem. Mas não tem necessidade de você ir lá e perceber a dinâmica daquela casa? Não. Isso não. A minha relação é com a mulher que está ali, com o cliente. Eu consigo, através do relato dela, das conversas que a gente tem, traduzir, compreender, né, traduzir numa questão, que é a primeira coisa. E aí, aos pouquinhos, a gente vai, a cada sessão, ela tem uma nova prática. Ela vai testar alguma coisa nova e a gente vai refletir sobre aquilo. Que impacto isso teve, como ela se sentiu, como foi testar essa coisa nova. Em passos bem pequenos, né? Costumo dizer que tem uma medida certa. Então, nem alguma coisa que seja difícil demais, nem alguma coisa que seja fácil demais. Então, uma coisa que seja um pequeno desafio. Dá um exemplo. O que seria esse desafio? Por exemplo, tem práticas muito simples, né? Então, parar para respirar, por exemplo, ao longo do dia. Então, você bota seu relógio para despertar 3 vezes e você vai aplicar uma técnica específica de respiração. 3 minutos.
Ou você vai brincar 5 minutos com seu filho mais velho todo dia. Você tem 2. Só. E exercitar uma presença plena. Não existe mais nada. Você esquece todo o resto que você tem para fazer e você fica só com seu filho durante 5 minutos. Bota um timer, um reloginho para tocar, 5 minutos só com aquele. E aí, como tem essa leitura muito específica de cada pessoa e de cada caso, às vezes isso é uma coisa que parece muito simples, faz muita diferença. A pessoa volta e fala, nossa, ou então você vai tomar um banho daqueles, assim, você vai preparar um dia, ou 2 vezes na semana, né? E você vai sentir, ou você vai fazer uma automassagem. Então, eu te ensino a fazer uma automassagem, você vai fazer isso 3 vezes por semana, 5 minutos. Para as mães, normalmente são coisas bem curtas e bem pequenas, porque o dia já é muito atribulado. Pensando no tempo que ela tem, né? E para não ser mais, você tem uma to-do list gigante, vai ter mais uma coisa, então a intenção não é essa, né? Aí vira tortura, né? Mais uma coisa cobrando, né? Então não, é para ser uma experiência boa, né? Para ser uma experiência que te traga... Para aquela mulher que se afastou totalmente do parceiro, que a libido está lá no chão, a gente sabe que no período da amamentação, por conta do hormônio, a prolactina está muito alta, e a questão hormonal mesmo baixa a libido da mulher. Mas mesmo assim, né, tem mulheres que acabam se afastando e não tendo contato de tipo nenhum, nem sexual, nem um chameguinho, nem um carinho, um abraço. O que você pode falar para essas mães, para essas mulheres que de repente estão passando por isso e que às vezes isso se estende ao longo da vida, né? Eles não param nem percebem. O casal se afasta no momento ali do nascimento dos filhos, do filho, enfim, e não percebem. Eu acho que eu dividiria em 2 capítulos. Capítulo 1 é você com você. Então é o que eu falei, você precisa prestar atenção no que você precisa, né? A gente às vezes se esquece da gente, cuida de tudo, de todo mundo, mas da gente não. Então, naquela to-do list gigante, você precisa se incluir. Eu sei que quem está passando por um momento difícil fala assim, até parece que dá. Mas a primeira coisa é você querer, e é você se comprometer com isso mesmo. Então, isso são coisas pequenas e simples, tipo tomar um chá às 5 da tarde, né? Tipo... para mim, eu acordo, 15 minutos antes da Clara acordar e medito 15 minutos. Puxa, eu começo o dia de um outro jeito. Quando eu faço isso, quando eu não faço isso, faz toda a diferença. Uma cliente minha que, para ela faz uma prática de gratidão. Ela acorda na cama, não precisa fazer nada. 2 minutos ela abriu o olho, ela pensa em tudo que ela quer agradecer. E isso funciona para ela, então o que eu ajudo é encontrar o que funciona para você. Às vezes no meio desse furacão a gente não sabe, a gente se perde, não sei mais nada, não sei mais nada. Não sei nem quem sou eu, né? Socorro! Então para mim a primeira coisa é voltar a olhar para você e ter compaixão, autocompaixão, né? Porque às vezes eu digo, ai, não acredito. Então é botar a mão aqui, né? Uma prática que eu dou muito, é botar a mão aqui, respirar. Como é que é? Pôr a mão aqui. Tem uma esquerda, direita? Não, só. Mas é o contato com a pele aqui mesmo, é uma coisa. Com a pele. Não é contínuo. Esse calor, né? Esse aconchego, se dá esse aconchego. E respira. E aí se dizer aquilo que você diria para o seu filho se ele fosse adulto, sabe? Ou para uma super amiga que está passando por esse mesmo momento. Calma, vai passar. Vai passar, exatamente. Faz muita diferença. Se a gente no meio daquela... turbilhão, no meio do furacão, você parar e conseguir respirar. A gente é muito cruel com a gente no momento. Às vezes eu falo, nossa, tu me disse isso. Eu não diria isso nem pra minha pior inimiga, sabe? Uma pessoa que eu... Não se fala isso pra ninguém, mas pra gente a gente fala. Então, e a gente passa por muitos momentos assim, né? Então, a exigência é enorme, porque a gente quer dar o melhor da gente pra aquele serzinho, pra nossa família e tudo. Então, essas 2 coisas, voltar a identificar
quais são as suas necessidades e como, no meio daquele caos, você pode se atender. Então, às vezes, tem dias que cuidar de um bebê é muito cansativo, né? Então, em alguns momentos, brinca com ele no chão, né? Deita no chão, bota ele em cima de você e tenta relaxar um pouco, né? Às vezes a gente tem dificuldade de parar e de se dar esses momentos, né? Então, a criatividade também é alguma coisa que é muito estimulada. E para essas mães que precisam voltar hoje, a mulher divide muito, né, a questão financeira dentro de casa, enfim. Senão, não é a pessoa que mais paga as contas, né, que muitas vezes acontece, mas hoje tem aí uma divisão, né, muito grande. E às vezes elas não podem se dar o luxo de, então agora eu vou largar tudo. Algumas fazem isso, legal, bacana, mas a maioria não, a gente sabe que não, por questões financeiras, tem que colocar comida dentro de casa. E a gente sabe que essa mulher ela vai com muita culpa, né? Deixar aquele bebê, como ele faz, o leite, a amamentação, isso aqui, e as empresas não investem, né, nessa coisa da maternidade, da maternagem, enfim. Como é que você trabalha com essas mães, Ida? Então, depende de cada mãe, mas eu acho que investir muito na qualidade e na presença. Presença no sentido de estar ali 100% presente quando você está com que estiver. O tempo que tiver. Consigo também. Eu acho que a clareza do que é importante para você nesses casos, né? O que é realmente importante para você. E o que você quer dar para o seu filho, que faz toda a diferença. Então, acho que isso também. Eu acho que uma capacidade também de cada vez mais colocar, né, dentro da sua empresa, com o seu chefe. Eu sei que em alguns momentos não tem espaço para isso, mas como é que você pode se fortalecer? Bom, a gente estava falando da relação, Exatamente, né? Que você falou dividir em duas partes. Dois capítulos, né? A mulher que volta a trabalhar, enfim, a gente vai longe. Mas vamos retomar como é que faz com o capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 é você e o seu marido. Que agora, né, normalmente a gente tá sempre você, o seu marido e o seu filho o tempo todo, né? Mas tem essa dupla, que é o casal. E como é que você pode... Você faz uma coisa pro casal? De chamar o marido e propor exercício para os dois? Então, se tiver abertura, sim. Né? Mas eu nunca chamei, nunca trabalhei com um casal. Não, eu trabalhei com a mulher, e aí se tiver alguma abertura, eu proponho algumas práticas com o marido, sim. Né? Tá. Mas normalmente o foco é a mulher. Tá. Como ela estando bem, a probabilidade dela ficar bem com o filho, com o parceiro, isso meio que consequentemente vai acontecer. Vai acontecer. Então é isso. Primeiro, se você não estiver nutrida, se você não estiver bem, se você não estiver feliz, acho que é difícil você ter para dar, né? É uma troca. A relação sexual, a relação é uma troca. Então, se você está se sentindo vazia, né, esvaziada, você não consegue trocar. Então, a primeira coisa é se reconectar com você, se reabastecer, ver o que você precisa. Né? E faça essa experiência, assim, quando você está abastecida, você quer dar, né? Você quer dividir. Quando você faz uma coisa que é muito gostosa para você, quando você chega em casa, você está muito mais disponível de verdade, né? Não é uma obrigação, é um prazer. Né? Porque você está tendo prazer com você. E claro que nesse momento da maternidade são pequenas coisas, mas é poder aprender também a tirar prazer de pequenas coisas e poder apreciar pequenas coisas. Né? Isso também é um aprendizado que a gente pode ter com a maternidade. Bom, então capítulo 2, você e o seu marido, eu acho que tem N questões envolvidas, mas, gente, sexualidade não é só penetração, né? Sexo não é só penetração. Então, tem uma porta aí aberta para a criatividade de várias maneiras. Então, como é que você reinventa essa relação? Primeiro é como é que você aceita o seu ritmo e aquilo que você quer e aquilo que você não quer, e vai se descobrindo, se redescobrindo você com o seu corpo, né? Novas partes, se tocando mesmo e redescobrindo essa sensibilidade, ou essa libido, né?
E depois, eu acho que tem você como seu marido. Então, uma das coisas que eu pergunto é: o que fez você casar com ele? Você lembra disso? Você lembra disso? O que fez você casar com essa pessoa? O que vocês faziam antes que era muito legal? Então, por exemplo, uma das minhas clientes lá, eu costumava subir a Augusta de ônibus e ir num bar específico com ele. Então, uma noite ela fez isso, refez isso, né? Foi naquele lugar em que ela costumava ir só com ele e foi rápido, assim, tipo, ela falou: eu fui, fiquei uma horinha, bebi um pouco e voltei. Mas aquilo, quando eu voltei, assim, eu queria muito estar com ele, eu lembrei de todas as coisas que eram importantes pra gente, que a gente fazia e tal, né? Então, faz uma lista de tudo que você gosta, por que você casou com essa pessoa. Depois, o que vocês faziam juntos que era tão legal, que você amava fazer? Escolhe uma coisa e refaz isso, né? Outra coisa, sei lá, deixa dormir pelado, né? E sentir esse corpo de novo, até fazer um curso de massagem tântrica juntos, fazer um curso de massagem só pra você. Eu redescobri, sério, assim, parte do meu corpo que eu não conhecia. Eu fui fazer um curso de massagem pra mim, né? Então eu recebia a massagem e falava: olha, sabe como é o seu corpo por dentro? Você já experimentou fazer isso, tocar nesse lugar da sua vagina? Você já experimentou, enfim, né? Você já experimentou esse brinquedo aqui? Você já, né, desde ir num sex shop e dar risada juntos, né, e escolher alguma coisa que seja legal, até dormir pelado só. É uma coisa tão simples, né? Até descobrir que no seu pé tem um ponto que te dá muito tesão e que você nunca tocou, né? Então, dependendo de como você olha, é uma oportunidade de se reencontrar, ou se redescobrir, e se redescobrir você e o seu marido e essa relação juntos também. E às vezes até melhorar, né? Sim, você vai posso falar isso, coisas ali. Porque a necessidade faz você ser muito criativo, né? E até novos lugares, né? Na rede, enfim, porque o filho foi pra sua cama, aí você saiu e foi pra... tem de tudo, né? Dá uma fugidinha, né? Ou então, sei lá, tem uma cliente que ia falar: nossa, eu deixei as crianças, tipo, numa festa, eu me redescobri adolescente com meu marido, porque finalmente tinha alguém para cuidar dela, e aí a gente foi pro banheiro, sabe? Então, foi uma rapidinha na escada, né? Aquela coisa no portão. Nossa, não imaginei que ia acontecer isso. Eu sei que não é rápido, né, para todo mundo, acho que varia muito. Aí a primeira coisa é não se cobrar, né? Acho que é um pouco... acho que tem isso, né, da cobrança muito grande. Às vezes não é nem externa, é interna. Ai, que eu tenho que fazer, tenho que isso, tenho que aquilo, a super mulher, né? Acho que isso é uma dica bem legal, não, se permitir e não se cobrar. E começar com você, sabe? É humana, né? Mãe também é gente, né, gente? Olha, vocês não sabem, mas mãe também é gente. Mãe chora, mãe se descabela.